Se você nunca usou Photoshop ou é iniciante nesse software incrível, esse vídeo é para você. Olá, meu nome é Luiz Fernando, eu sou editor de vídeo da Girassol Comunicação e nesse vídeo vamos dar continuidade aos estudos de Photoshop. No primeiro vídeo dessa série eu abordei o tema camadas, que são os layers também. E eu apenas dei uma pincelada a fim de te mostrar na prática o que cada camada representa. Mas chegou a hora de a gente aprofundar mais os nossos conhecimentos sobre camadas. E se você não viu os vídeos anteriores, basta conferir no card que aparece aqui no canto superior esquerdo na tela. Vamos ao Photoshop. Caso você tenha perdido a aula anterior, o link de download dessa imagem que utilizamos se encontra na descrição do vídeo. Vamos começar então selecionando a camada Dia dos Pais. Como eu faço? Se eu clicar aqui, igual eu já fiz, eu já selecionei. Mas por que eu consegui fazer dessa forma? Porque eu posso vir clicando aqui e selecionando objetos distintos. Isso só é possível se você tiver selecionado na ferramenta Move Tool a opção Auto Select. Uma vez que ela estiver desmarcada, você não consegue mais clicar em itens que não estejam na camada que está selecionada atualmente. Como essa é uma ferramenta mais dinâmica, eu prefiro então deixar ativa a opção Auto Select. Então, com a camada do Dia dos Pais selecionada, você vê também aqui no painel de camadas, vamos clicar agora no botão FX e vamos escolher Drop Shadow. E aqui estão provavelmente as opções default do programa, que são as opções padrão. É importante que você observe essa opacidade, ou seja, quanto maior essa porcentagem, menos transparente fica. E quando chega no 100%, nem tem transparência. Eu vou ampliar o texto para que você perceba melhor essas modificações, já que nessas configurações que o programa me apresentou, está bem sutil, embora seja perceptível. E como a gente vai navegar no Photoshop já tendo uma janela do estilo de camada aberta? Basta você utilizar teclas de atalho, Ctrl+, e aqui eu ampliei. Vou fazer mais uma vez. Vale também a barra de espaço, que é a Hand Tool que você já conhece também. Agora a gente vai perceber melhor as modificações que faremos com essa modificação que é o Drop Shadow. Bom, a opacidade eu já expliquei para você. Agora vamos ver o ângulo. O que isso interfere? Eu vou movimentar aqui e solto. Você percebe que é o ângulo em que a luz incide. Por exemplo, nesse caso aqui, em 130 graus, é onde a luz bate e a sombra é projetada para o outro lado. Eu vou deixar aqui 90 graus, que é a configuração padrão, mas vamos usar mais recursos. Primeiro, vamos ver o que significa essa distância. Quando eu movimento o slider, você percebe com toda clareza o que está acontecendo. Ele está distanciando a sombra do objeto. Aqui nesse quadradinho também tem o preview do que está acontecendo. Vou fazer o seguinte, vou retirar aqui essa porcentagem de opacidade, porque a sombra precisa ser transparente, Agora vamos acertar essa distância, porque também essa sombra tão longe não é o resultado que eu quero aqui para esse projeto no momento. Ok, aqui está uma posição já mais legal. O que será que faz essa opção Spread? Spread é espalhar. E aqui então você percebe que é como se estivesse expandindo o contorno da letra. E em 100% o resultado é bem estranho. Esse aí eu não gosto de forma alguma. Eu prefiro quase deixar em 0 ou em 1 praticamente. Vou deixar em 0. E o Size, o que será que isso modifica na nossa sombra? Vamos fazer o teste. Vamos movimentar o slider e você percebe que é como se tivesse borrado. Então é isso. O Size, além de fazer a expansão da sombra, ele também lida com a questão do desfoque. Ou seja, quanto maior o size, maior o desfoque. A ponto até de quase você nem perceber que tem uma sombra aqui. Eu vou desativar para você ver o antes e depois. Basta clicar aqui nesse Vzinho do Drop Shadow. Tirei. Coloquei. A sombra está expandida, por isso ela não tem uma percepção tão clara. Vamos retornar aqui também para um valor mais baixo, que é um resultado também mais interessante. Agora, essa qualidade aqui do contorno, você pode fazer seus testes. E esse noise, na verdade, é o ruído que a gente vai aplicar à sombra. Dependendo do resultado que você espera, isso aqui pode te atender perfeitamente. Vou deixar em 0 também. Vou clicar OK para validar todas essas alterações que fizemos. E vou usar Ctrl+0
para retornar ao tamanho normal da imagem. Perceba que uma das funções da sombra é gerar volume ao objeto que você aplicou. Vamos agora também colocar sombra aqui nos créditos, né, dessa foto. Você já sabe o caminho então. Eu selecionei a camada, vou aqui no botão FX, Drop Shadow. E outra coisa que é importante aqui considerar, essa janelinha aqui te permite movimentá-la a fim de que você veja o que está sendo alterado. Então vou colocá-la mais para a esquerda e quero ampliar mais aquele texto a fim de que a gente perceba o que está sendo feito. Afinal de contas, é um texto bem pequeno. Então qual é o comando? Ctrl+, barra de espaço para usarmos a Hand Tool, movimentei, desloquei e soltei. E agora vamos entender o que significa essa Global Light. Se eu alterar o ângulo da nossa luz, vamos perceber o que acontece. Ao soltar, eu percebo que alterei também a sombra do outro objeto. Por quê? Porque eu utilizei o Global Light. Vamos desfazer isso então. Para desfazer isso, eu vou clicar em Cancel. Vamos lá de novo, com a camada do crédito ativa, botão FX, Drop Shadow. Agora, gente, eu vou desativar aqui esse Global Light, porque eu quero alterar apenas o ângulo de luz desse objeto. Com ele desativado aqui, eu vou movimentar, ok? Agora eu quero também reduzir essa distância. Você pode até utilizar as setinhas para cima e para baixo do teclado para aumentar ou reduzir o valor que o slider está apresentando para a gente. Vou colocar menos aqui, vou deixar no 2. Agora o size. Size vai ficar no 2. A distância eu acho que eu consigo aumentar um pouquinho. O size vai ficar no 3. Se a gente reduzir demais o size, é como se a sombra não expandisse. Então, ela vai ser uma cópia idêntica do objeto original. No caso, é o texto. Inclusive, quando você deixa a sombra com size 0 e desloca um pouquinho, causa aquele embaralhamento das vistas, porque você está duplicando o texto e movimentando, né? Trazendo um pouco para baixo, para a esquerda, da forma que você estiver mexendo. E esse resultado não é interessante. Então, por isso, o size tem que ter alguma modificação a fim de não interferir na leitura daquele texto. Vou clicar OK. Vamos de Ctrl 0 para fazer que a imagem caiba em nossa tela. E aqui no 8 de agosto eu quero também ativar um Drop Shadow, para que a gente pratique mais a respeito desse recurso. Então, camada selecionada, botão FX, Drop Shadow. Aqui ele preservou as configurações que a gente já havia utilizado no crédito. Por mim está ok, vou só confirmar. Agora vamos selecionar o 100% para que eu te apresente um outro recurso. Com essa camada selecionada, vamos até o botão FX, Bevel e Emboss. Da mesma forma que fizemos anteriormente, eu quero ampliar um pouco essa imagem para que a gente perceba com nitidez o que está acontecendo. Então, Ctrl+. Barra de espaço para movimentar com a Hand Tool, reposicionei, ok. Vamos começar então com o estilo Alter Bevel. Você percebe que ele criou uma sombrinha aqui em cima, né? É como se aqui recebesse luz e aqui tem uma sombra, né, na parte de baixo. E aqui nesse preview nós temos essa caixinha apresentando essa simulação de volume. Se eu aumentar a profundidade, temos uma ampliação dessa área externa. Essa direção do Up and Down vai dizer de onde está vindo essa luz. E o Size traz também essa deformação do que seria aqui o resultado final. Olha só, que recurso curioso, né? Vou deixar ele aqui assim, que acho que está melhor. Aqui a suavização. Então, o software é isso mesmo, ele vai só suavizar aqui este resultado. Vamos escolher outro estilo, Inner Bevel. Olha só, esse aqui já é um resultado mais bonito, né? Vamos ver o que os modificadores nos permitem. Ó, o Up and Down também é a mesma questão, é de onde vem a fonte de luz, né? Se ela vem de cima ou de baixo. O Size vai definir o nível de deformação da nossa imagem. Enquanto o software vai dizer se a quina é reta, né? Esse ângulo de 90 graus, ou se ele já é mais arredondado. Ficou bem legal esse resultado aqui. Esteja livre para testar essas opções aqui debaixo do shading e observar o resultado que cada uma vai te oferecer. Vamos mudar o estilo para Emboss. Olha só, bem bacana aqui também esse resultado. Pillow Emboss seria um resultado estilo almofada. E o Stroke Emboss, que só vai te apresentar algum resultado se você tiver o Stroke ativo. Mas eu vou te mostrar aqui, ó. Olha só, não tivemos alteração nenhuma. Se eu ativar o estilo Stroke, que é o contorno, você vai perceber que agora sim nós já temos um resultado aqui nessa história. Olha só, aí tem coisas bem interessantes para se fazer. É ou não é? E o que você achou desse recurso?
Como eu gostei desse, eu vou deixar assim. Mas agora, então, você já percebeu o seguinte: estamos lidando com estilos de camada. Ou seja, são modificadores, né, esses estilos, que estamos aplicando naquela camada específica, ou seja, a de 100%. Mas você, então, agora já percebeu, nós podemos aplicar mais de um estilo a uma camada? Sim, vou te mostrar mais um que é bem interessante. Vamos selecionar aqui também o Gradient Overlay. Não aconteceu nada, então vamos até o estilo, a gente clica aqui, ó, Gradient Overlay. Nós vamos selecionar a cor para aplicar. Olha só, aqui já tem um degradê de um amarelo, um tom um pouco mais escuro para o mais claro, mas não aconteceu nada. Por que será? Vou trocar aqui o degradê para que você possa perceber com uma clareza melhor o que a gente está fazendo. Você clica aqui, ó, na barrinha de degradê e escolhe os básicos. Veja bem, esse preto com branco já te mostra com mais clareza, né, que tem um efeito sendo aplicado. E aqui especificamente vou deixar apenas essa opção normal ativa. Nós vamos trabalhar com mais opções de modos de mesclagem daqui a pouquinho. Antes de a gente ir adiante, nessa parte do Gradient Overlay, ainda é importante você perceber aqui nesse estilo, aqui é linear. Se eu quiser, o radial me entrega também um resultado diferente. É como se fosse uma esfera, né? Então ela recebe luz de um lado, o restante fica sombreado. Tem esse angular, o refletido e o diamante. Todas essas opções nos permitem escolher primeiramente o inverso, né? Você inverte esse degradê. Onde é preto passa a ser branco e onde é branco passa a ser preto. Tem também a escala, você pode definir aqui o tanto que você quer aplicar o efeito. Eu vou deixar dessa forma, vamos clicar em OK. Vamos deixar a imagem ocupando o espaço da nossa tela, Ctrl 0, você já sabe. No exercício anterior, nós já usamos a ferramenta de círculo, que é a Ellipse Tool. Agora eu quero usar a Rectangle Tool. É no mesmo local da Ellipse Tool, só que dessa vez eu clico seguro e seleciono Rectangle Tool. Aqui em cima é muito importante que você selecione Shape. No exercício anterior nós utilizamos Path, porque a gente só queria o caminho, né, do círculo. Agora eu quero uma forma mesmo, um objeto. Então, com o Shape selecionado, o preenchimento, que é o Fill, nós vamos escolher uma cor sólida, que é essa segunda opção. Vou colocar um tom mais escuro. Para o Stroke, que seria o contorno, basta selecionar essa opção do cortadinho, que significa que não tem. E como a gente usa a ferramenta da mesma forma que a Ellipse Tool, você clica e arrasta. Eu fiz aqui o objeto, soltei. Ah, mas ele sobrepôs o texto. E como que a gente resolve isso? É simples, você vem aqui no painel de camadas, né, do Layers, você clica nessa camada do retângulo e desce. Você vai perceber que só de trazer aqui, essa linha azul significa que ele vai ser encaixado em um novo lugar. Mas a gente quer descer mais. Como eu faço? Eu desço próximo da barra de tarefas do Windows. Aí ele desce a tela para nós. Eu vou colocar esse retângulo amarelo sobre a imagem de fundo. Agora está certo. Vou só aumentar aqui um pouco para que ele tenha a profundidade aqui e consiga encostar lá na borda da nossa imagem. Clique Enter, né, para confirmar. Vou usar aqui Shift e tecla para a esquerda para a gente movimentar esse objeto. Selecionei os textos de cima, vou elevar um pouco para que a gente tenha um respiro entre os textos de cima e esse box também de texto. Mas e se você disser assim, poxa, mas esse amarelo aí não poderia ser mais suave? Pode também. Agora você seleciona então esse retângulo e vamos fazer o seguinte. Aqui no painel Layers, perceba que tem também o opacidade. Vou reduzir aqui um pouco e vamos ver o resultado. Vou clicar fora. Então veja que é um resultado mais sutil, você não tem uma cor sólida, né? Ela tem uma certa transparência. E também esse tipo de recurso pode ser utilizado em situações que você queira criar um contraste maior entre o fundo e o texto que você está utilizando. E eu gosto bastante desse recurso. Como já falamos naquele 100% sobre contorno, né, que é o Stroke, vamos utilizar aqui, nesse Dia dos Pais, um contorno para que você entenda melhor como ele funciona. Então, com a camada selecionada, botão FX, Stroke. Olha só que resultado interessante. E quais são as opções que ele nos oferece? Você tem aqui o Size, que é o tamanho, né? Você pode aqui dar mais volume se quiser. O Position é justamente a posição que esse contorno vai assumir. Então, esse aqui está no outside, né, que é fora. Vamos para o inside. Perceba que nosso texto era preto. Ele ficou branco por quê? Porque nosso contorno está gigante.
Ao reduzir um pouco, você já percebe que a cor do texto volta a aparecer. Vamos aqui com a opção centro. E se eu aumentar, ele sobrepõe também a cor do texto. Dependendo do que você espera de resultado, pode ser que a opção outside seja a melhor solução para você. Vou deixar em 8 pixels e para mim esse aqui está suficiente. E ele também tem o Blend Mode, que é o modo de mesclagem já apresentado anteriormente. A opacidade nada mais é do que a transparência, né? E no Fill Type, que é o tipo de preenchimento, aqui tem a opção Color, tem o Gradient, olha só que legal também. E temos também o Pattern, que é um padrão que vai se aplicar a todo aquele objeto. E padrão aqui, a gente quer dizer uma imagem ou uma sequência de imagens que se estenderá por todo o objeto em que ele foi aplicado. Aqui a gente ainda tem a opção do ângulo e a escala. E se alterarmos o modo de mesclagem, você vai perceber que está alterando apenas do contorno. E o porquê disso? Porque estamos lidando com o estilo do contorno. Se você quiser aplicar talvez esse mesmo padrão no preenchimento da imagem, você pode fazer aqui no Color Overlay ou no Gradient Overlay. Vou clicar OK. E é importante organização também ao lidar com camadas, porque se eu venho aqui com o scroll do mouse e subo ou desço, você vai perceber que já temos aqui uma quantidade boa de camadas e isso pode causar até confusão para você depois. Eu vou te mostrar uma possibilidade de agrupamento de camadas para organizar. Suponhamos que a gente quisesse criar uma pastinha para agrupar todos os textos. Como eu vou fazer? Eu vou ter que selecionar todos. Eu cliquei no primeiro, que é o 100%, vou descer tudo até esse crédito da foto, seguro o Shift e clico. Todos estão selecionados. E agora a gente vem até aqui embaixo nessa pastinha para que a gente consiga criar esse novo grupo. Então, só clicar, aqui está o grupo de todos os textos. E como eu posso saber se todos os textos estão realmente naquele grupo? Basta você desativar, né, a visibilidade deles aqui clicando nesse olhinho. Como sumiu tudo, então todos os textos estão aqui de fato. Vamos ativá-los novamente. Veja que a camada da minha foto, ela está bloqueada porque eu bloqueei mesmo, né, com a ação aqui desse cadeadinho. Quando tiver esse cadeado, basta você clicar no cadeado aqui em cima, que ele libera essa camada para edição. Vamos aplicar aqui então, na camada da imagem, um estilo de degradê. Com ela selecionada, FX, Gradient Overlay. E você já percebeu que alguma coisa aconteceu aqui, né? Eu vou desativar para que você veja novamente. Olha, temos as cores naturais. Ao ativar a camada com o Blend Mode Color, todas as cores foram sobrepostas por esse gradiente que já estava pré-definido. Eu quero te mostrar aqui algumas possibilidades. Se fosse normal, é como se tivesse apenas um retângulo tampando a imagem de fundo. Tanto é que se eu reduzir a opacidade, você recupera a imagem original. Se eu clicar no Darken, ele já me entrega esse resultado. No Multiply, esse outro, o Color Burn já modifica bastante, né? Aqui fica um tom alaranjado, mais forte. O Linear Burn mais escuro ainda, mais intenso, né? Darker Color. O Lighten é como se ignorasse, né, aqueles tons escuros. O Screen também sobrepõe todos os tons mais escuros. Suponhamos agora que você queira colocar as suas próprias cores nessa imagem. Como a gente faz essa alteração? Basta clicar aqui nessa barra do gradiente. Nessa janelinha que é o editor de degradê, nós temos as duas cores, que são o amarelo mais claro e o amarelo mais escuro. Você deve usar duplo clique para editar essa cor. Você pode fazer uma alteração aqui mesmo, vendo em tempo real o que acontece. Agora eu vou alterar essa também. Já vou colocar um tom, pode ser isso aqui. Vou clicar OK. E agora vamos voltar aqui ao normal. Esse seria o resultado. E o Color também entrega esse resultado bastante interessante. Vou clicar OK para que você consiga ver a imagem na íntegra. E uma sugestão para que você consiga fazer um esquema de cores harmônico é o site Adobe Color. Basta pesquisar no Google por Adobe Color ou também o link se encontra na descrição. Vamos ver tendências. Na aba Tendências temos grupos de paletas de cores. Por exemplo, em moda, quais são os tons que eles sugerem? No design gráfico, em ilustração, arquitetura, design e jogos, natureza e por aí vai. Vale a pena você conferir esse site. Suponhamos que eu quisesse escolher as cores desse Rush Royale. Basta trazer o cursor do mouse nessa paleta
e clicar sobre ela. Aqui ele já nos mostra os valores do sistema de cores RGB, mas se você quisesse talvez para o CMYK, basta clicar aqui, ó, modos e códigos de cores. Quando você seleciona, ele te exibe os outros valores também. Ao vir com o cursor sobre essa cor, ele já dá a opção de copiar. E aqui no Photoshop, para que a gente abra novamente aquela aba do Gradient Overlay, basta dar um clique duplo aqui na camada que ela foi aplicada. Seleciono o Gradient Overlay e também a barrinha do Gradient. Então vamos começar aplicando essa cor. Aqui é o valor RGB. Vou utilizar as teclas de atalho Ctrl V para colar aqui a cor. Olha só que legal. Agora vou pegar esse azul, aplico no lugar desse roxo. Vou clicar OK e OK. E aqui você tem um esquema cromático harmônico. Inclusive, se você precisa de paletas de cores de inspiração, o site Adobe Color pode te ajudar bastante. Ao aplicarmos estilos de camada, este recurso nos permite alterar as suas propriedades de exibição de cada objeto que estivermos trabalhando. E nesse vídeo ainda vimos a respeito dos Blend Modes, que são os modos de mesclagem. Eles nos permitem uma gama imensa de resultados e esse recurso pode ajudar bastante o seu lado criativo. Mas me diz aí nos comentários se esse vídeo está te ajudando na sua jornada do Photoshop. E não se esqueça de deixar o seu like, hein? Se inscreva, ajude o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima.